Como mulher, você não deveria sentir medo de recomeçar, porque este medo vai literalmente custar a tua vida. Olá, eu sou a Esmeralda e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou iniciar um quadro onde eu vou abordar sobre coisas que eu aprendi estudando sobre machismo, misoginia e patriarcado. Todos sabem, quando nós chegamos na fase dos 18 anos, nós começamos a nos desconstruir de muita coisa e a tentar construir uma identidade para nós, ou tentar consolidar uma identidade para nós. É nessa época que muitos estão a entrar na faculdade, é nesta época que muitos estão a questionar coisas que aprenderam durante a infância, durante a adolescência e querem começar a se firmar, estão a iniciar, são pré-adultos, estão a iniciar a vida adulta e comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente e eu comecei estudando sobre várias coisas e durante os meus estudos eu fui avaliando, estudando, explorando que a nossa estrutura social, cultural é fortemente construída através de uma visão patriarcal. O que é a visão patriarcal? A visão patriarcal é uma estrutura, não é? O patriarcado é uma estrutura social, uma estrutura cultural, onde os homens detêm o poder primário e a autoridade política, moral e religiosa. Mas hoje, como mulher, eu não estou aqui para discutir, não estou aqui para militar, não estou aqui para me vitimizar, o que já foi construído. Estou aqui para falar sobre como ser mulher dentro de uma estrutura patriarcal. E isso tem me ajudado muito. E sendo mulher, mais do que esse conhecimento todo que eu tenho acesso, ou que eu tive acesso, ao invés de me deixar frustrada nessa posição de vítima, nessa posição de, meu Deus, eu estou numa estrutura que não me vê como um ser humano, eu estou numa estrutura que foi feita para me controlar, para me oprimir, eu estou numa estrutura que não é igualitária e muito mais, né? O que já foi construído, o que já foi estruturado. Eu estou aqui para dizer que a teoria não pode nos paralisar. O conhecimento não deve nos paralisar. O conhecimento, mulheres, ele deve ser uma forma de nos fortificar. E tendo acesso a esses conhecimentos, eu decidi abrir este quadro. E a primeira coisa que eu aprendi estudando a visão patriarcal, estudando como funciona o nosso mundo, é entender que como mulher eu não devo sentir medo de recomeçar. Em que tu como mulher, tem que pensar duas vezes antes de vestir uma roupa, porque talvez na rua, por causa da roupa que tu vais usar, tu vais acabando sendo agredida, assediada, passando por algum tipo de violência. Eu não tenho aqui, eu não posso aqui estar a usar certas palavras por causa do YouTube, pode tirar o vídeo do ar. Infelizmente não tem como ignorar a realidade. Mas não significa que a realidade tem que te fazer te tornar uma pessoa amargurada, claro que não. Mas acho que é necessário ter um pouco de amargura para poder mudar a realidade também. Mas nós precisamos estar atentas. Eu como uma mulher jovem, tu como uma mulher jovem, que talvez deva estar a assistir, mulheres adultas, temos que estar sempre atentas. Em um mundo em que você tem que escolher esses pontos todos, né, essas desvantagens todas como mulher, né, que dizem que é a nossa biologia, mas a gente sabe que não, é uma estrutura, né? E é muito importante, como eu já dizia, não ter medo de recomeçar. Muitas mulheres, como eu dizia, acabam se colocando em situações, desde muito jovens, por causa do medo de recomeçar. Isto pode se aplicar em contextos de casamento, pode se aplicar em contextos de namoros, pode se aplicar em vários contextos da vida de uma mulher. Nós mulheres somos socializadas para sermos muito medrosas, sim. Nós mulheres somos socializadas para sermos muito medrosas, para acharmos que nós precisamos ser protegidas, né? Isso é consequência de uma estrutura extremamente desigual. Por isso é que nós precisamos constantemente de ter alguém que possa nos proteger, né? Proteger de quem? Isso a gente pergunta. Proteger de quem?
Então, nós precisamos, né, estar sempre, nós estamos socializadas nisso. E este medo crônico da socialização, que nos é enraizado por causa da socialização, é que nos faz, muitas das vezes, nos colocarmos em situações más, né? Porque você fica a pensar, olha, me batem. Mulheres que estão, por exemplo, em casamentos, me batem, eu passo por violências, eu passo por faltas de respeito, eu passo por várias dinâmicas de desumanização como mulher, mas eu não sei como fazer para recomeçar, porque eu estou numa estrutura extremamente desigual, eu não sei como vou trabalhar, talvez eu tenha que me colocar em situações na rua horríveis, situações tipo me prostituir, né, para poder ter dinheiro para comer. Então, vou continuar aqui. Vou continuar aqui, vou colocar a minha vida em risco, vou continuar aqui. Vou colocar a minha vida em risco, vou continuar a colocar a minha integridade moral e física em risco porque eu tenho medo de recomeçar, porque eu tenho medo de construir algo novo. Mas talvez vão me criticar por eu estar a sair dessa situação, talvez vão me criticar por eu estar a fazer isso. A sociedade já gosta muito de ver mulheres a sofrer, de ver mulheres nas posições mais ridículas possíveis, em prol de sei lá o quê, em prol de um alibi social. Não importa se você vai morrer, se você está doente, se você... Não querem. Elas só querem que você cumpra o teu papel perfeito como mulher, né? Teu papelzinho. Você veio só para isso, tá vendo uma caixa. E dá medo. Dá medo. Mesmo até para mulheres assim, mulheres que não têm filhos. Mulheres que muitas das vezes não têm filhos, são mulheres solteiras, mas já estão a viver assim uma vida assim de forma autônoma, têm que trabalhar, às vezes estão num trabalho tóxico, às vezes estão num emprego, como eu disse, né? Às vezes estão num emprego tóxico, às vezes estão numa dinâmica familiar, né? Às vezes de abuso, tá a perceber? Dinâmicas familiares de abuso, elas têm medo de recomeçar. Têm medo de sair disso, né? Porque existem, como eu disse no princípio, existem muitas nuances. Existe a questão da idade, existe a questão da tua própria situação socioeconômica. Só que se há possibilidades, não é? Se há possibilidades de você conseguir sair disso, mas tu não queres sair porque tu tens medo de, sei lá, de ficar sem certos tipos de privilégios, né? Certos tipos de privilégios. Tens medo porque achas que não vais conseguir, né? Por uma questão de que tu não acreditas em ti mesma. Às vezes tens os recursos necessários, às vezes tens também a capacidade de criar esses recursos. Quando eu falo capacidade de criar esses recursos, estou a falar capacidade de trabalhar. Não é? Faça. Eu só tenho 18 anos, eu não passei, né, por nenhum tipo de situação desconfortável sendo mulher, né? Nenhum tipo de situação que pusesse em nenhuma situação muito pontual, né? Que pusesse a minha integridade física e moral em jogo. Nunca tive isto. Mas eu já coloco isto na minha cabeça em todos os contextos. Mesmo que eu seja uma mulher, assim, um dia uma mulher, né, já adulta, daqui a pouco eu vou me tornar adulta, vou começar a trabalhar ativamente, vou ainda para um trabalho. Esse medo ainda entra muito com mulheres que têm filhos, né? Mulheres que têm filhos têm muito medo de recomeçar. Porque quando você tem filhos, já é muito mais complicado. E tem que se ter empatia nestas áreas. Porque as pessoas falam, uma mulher burra, tu és burra. Porque uma mulher que tem filhos muitas vezes é a burra, ele te bate, ele te faz isso, te faz aquilo, mas tu não consegues sair daí. Porque às vezes essa mulher nem tem recursos para sair. Então, é neste ponto que mulheres, jovens, mulheres adultas devem ter em conta. É nestas questões que mulheres devem observar. O recomeçar, a chave para você conseguir ter a possibilidade de iniciar uma coisa e recomeçar, é você buscar por recursos, né, que te tornem autônoma. E a gente já sabe que os recursos que nos tornam autônomas são os estudos, são o trabalho, muitas das vezes a própria autonomia emocional, é quando a gente não coloca a nossa segurança emocional na mão de outras pessoas. É tudo relacionado à socialização, né? A gente já sabe. É como eu disse, somos socializadas para sermos assim.
Somos socializadas para sermos assim, mas isso não significa que tenhamos que nos permanecer assim, né? E nem que tenhamos que ter uma posição de vítima, mesmo estando em uma estrutura extremamente desigual. Se muitas das vezes a tua paz como mulher exige um aluguel, pagares um aluguel, exige teres que recomeçar, teres que trabalhar, teres que, sei lá, de certa forma ter um estilo de vida mais básico, porque isso vai, porque a tua paz depende disso, né? Pague este preço. Se o preço para a tua paz, para a tua integridade física, exige que tu talvez tenhas que abdicar de certos luxos, certos privilégios da situação em que tu estás atualmente, pague este preço. Pague. Pague este preço. Então eu já fico a colocar na minha cabeça, eu não posso ter medo de recomeçar. E principalmente por conta da opinião das pessoas. As mulheres têm muito medo de recomeçar por conta da opinião das pessoas. O que é que os outros vão achar se eu sair dessa situação? Seja ela solteira, seja ela não. Né? Seja ela casada, seja ela solteira, seja ela... As pessoas ficam sempre porque as pessoas têm esta percepção de que as mulheres elas podem estar em um sítio, né? Elas podem estar em um sítio que a integridade delas, física e moral, é afetada, mas elas têm que continuar ali para performar essa mansidão que as mulheres foram chamadas para performar este papelzinho que a sociedade dá, que a mulher tem que ser aquela que aguenta tudo, que suporta tudo em nome da questão maternal, porque a mulher nasce para ser maternal, a mulher nasce para ser sofredora. E isto é horrível. E isto é muito, 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 muito errado. Isso vem da nossa socialização. Uma mulher que não vai passar por isso, a gente até age isso dentro das amizades, dentro dos relacionamentos assim amorosos que temos na adolescência. Às vezes a gente tenta fugir dessa questão, seja muito empoderada, seja muito autônoma, vai sempre ter uma vez que a socialização vai falar mais alto, em que você vai tentar meio que abdicar às vezes dos teus sentimentos, dos teus gostos, só porque né, em prol de talvez alguma coisa, talvez de uma dinâmica de relacionamento que seja um pouco falida, porque você vai ter aquela coisa, eu sou mulher, eu tenho tanto amor para entregar, tanto amor para dar, e que fica feio, né? Eu não sofrer em prol disso, né? Não fica feio não sofrer em prol de uma amizade, fica feio não... Tá sabendo? Então, é esse o pensamento que aparece nas mulheres, né? Por conta da nossa socialização, por conta da forma como somos educadas, que nos faz ter medo de recomeçar, que nos faz ter medo, que nos faz nos tornarmos pessoas muito medrosas, porque nós achamos que ser mulher é sofrer acima de tudo e de todos. Como eu dizia, a nossa sociedade ainda tem este fetiche em culpabilizar as mulheres por tudo que acontece dentro da dinâmica maternal, dentro da instituição casamento, dentro das instituições, principalmente coisas que relacionam com coisas afetivas, né? E não só, porque a mulher tem que estar constantemente a ter que se provar, né? Mesmo até dentro do sistema que é dominado por homens, né? Vamos falar do sistema que é dominado, que foi feito para homens e por homens, que é o mercado de trabalho. A mulher tem que estar sempre a provar coisas, a mulher tem que estar sempre a aguentar coisas, né? Por essa questão da mulher ter muito medo de se impor, né? Por conta da socialização também. Muitas mulheres têm medo de se impor. Muitas mulheres também têm o medo de sair porque não sabem o que podem fazer, porque elas acham que não têm capacidade de criar recursos. Este é o que a socialização patriarcal faz para ti. Ela te ensina que você como mulher não tem capacidade de criar recursos para ti mesma. E te faz te colocar em uma situação que é contra a tua integridade física e moral, faz-te colocar a pé do teu opressor, tipo, estás assim, lado a lado do teu opressor e achas que o teu opressor ainda tem a capacidade de te cuidar. É assim que funciona a socialização patriarcal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este foi o primeiro episódio. Eu vou gostar muito de gravar sobre isso, porque eu tenho muita coisa para vos contar. E é isso, me sigam nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.